Hoje o tema proposto é um tema imensamente rico. Nós vamos falar um pouquinho sobre os ensinamentos esotéricos de Jesus Cristo. E Jesus é o expoente máximo que nós da Terra reconhecemos como sendo aquele que pode nos orientar na missão de estarmos aqui vivendo nesse planeta. Então é muito grande o que a gente falar sobre o que Jesus veio ensinar, veio aqui no planeta, ainda mais falar sobre os ensinamentos esotéricos. Esotérico é uma palavra que significa, aquele ensinamento oculto, que não é tão às claras, e que na verdade, estudando tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus vivenciou, a gente tem vários ensinamentos a colher, alguns muito claros e outros realmente que ficaram, parece que guardados um pouco mais para algumas pessoas mais próximas, para os seus discípulos e para aquelas pessoas que já estavam se iniciando nesse processo da caminhada espiritual mais profundamente. Então são os ensinamentos esotéricos e é sobre isso que a gente vai falar. Então é um tema muito grandioso, muito vasto, como se fosse um diamante de 1000 faces, porque é muito realmente profundo e bacana. E aqui nesses minutos que nós vamos fazer, nós vamos abordar mais ou menos uma ou duas faces, uma ou duas facetas desse grande diamante, dessa preciosidade que são os ensinamentos de Jesus, até mesmo porque não teria tempo para a gente abordar, nem a pretensão de sabermos tudo que Jesus veio aqui colocar na Terra. Mas, de toda forma, é muito importante a gente, no mínimo, pontuar alguns aspectos. Porque na vida a gente só faz aquilo que a gente sabe. A gente não consegue fazer nada que a gente não sabe sobre. Então, por exemplo, eu não consigo cozinhar se eu não sei cozinhar. Os fundamentos do cozimento, da cozinha, levar uma panela ao fogo, parece que é óbvio, mas se eu não sei que para cozinhar eu preciso levar uma panela ao fogo, eu não vou nunca conseguir fazer um feijão, por exemplo. Vai sempre ficar um feijão cru. Então, saber alguns aspectos sobre o que Jesus veio nos trazer, a luz que Jesus nos trouxe, é importante, no mínimo, para que a gente seja estimulado a estudar sobre as questões. Bom, então a primeira questão é a seguinte: este ensinamento esotérico de Jesus tem uma tradução que a gente pode entender que são as chaves que abrem o reino dos céus na terra. Jesus veio com esse propósito e durante todo o registro do conhecimento que ficou da passagem dele pela terra, tem esse registro. O reino do céu pode ser alcançado por nós. Nós vamos um pouquinho também falar o que vem a ser esse reino do céu, essa percepção, mas principalmente isso, que Jesus veio trazer chaves para que a gente consiga abrir essas portas do reino do céu e penetre nesse lugar maravilhoso. Todo mundo, a princípio, persegue o reino dos céus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas todo mundo deseja dentro do seu coração o reino dos céus. E Jesus permitiu que essas portas se abrissem. A gente pode traduzir, para começar a falar sobre reinos dos céus, como sendo a nossa percepção de paraíso. Existe um paraíso que dentro do coração da gente, a gente busca alcançar. O que é esse paraíso? Não é o que as tradições falam, não é o que está escrito num lugar como sendo um lugar angelical, onde anjos ficam tocando as harpas e Deus Todo-Poderoso num trono e a gente ao lado. Ou que seja, o importante é a gente perceber que é algo que nos traz a felicidade plena, completa, que nos traz a realização máxima como espírito, como ser humano que nós somos, como espírito humano. Então existe algo muito fantástico, o que a gente pode imaginar que é o melhor, que é o que nós desejamos e temos a vocação, e que Jesus nos permite acessar isso. Então, quando nós podemos começar a aprender sobre essa questão dos ensinamentos esotéricos? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de convidar algumas pessoas a participar de alguma coisa que vocês descobriram que é muito legal. Nossa, comecei a comer lá no restaurante Mandala, a comida vegetariana é fantástica, é muito gostosa, faz bem para a saúde. Você está aí comendo carne, está comendo churrasco, vamos lá que lá é legal. E aí, normalmente, o que acontece? A pessoa está lá comendo carne, está vivenciando outras realidades, pode ser que ela queira ir, mas normalmente ela vai se sentir constrangida com essa chamada sua para algo que ela não percebeu ainda.
principalmente eu estou citando essa questão de um restaurante vegetariano para um carnívoro, porque o cara que está comendo carne é que ele não ainda entrou na vibe, na percepção que talvez, o que é essa comida vegetariana? O que vem a ser isso? Será que é algo diferente? Tem algo que pode me servir? Então, quando estudar essa questão esotérica, dos ensinamentos esotéricos de Jesus, é quando um chamado começar a acontecer no nosso coração. É mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. Por que não estamos numa quinta-feira indo lá no cinema, comendo uma pizza nesse horário, né, vendo um filme? É porque de alguma forma um chamado está acontecendo dentro do nosso coração para que a gente busque um despertar, para que a gente busque a espiritualidade, que a gente busque algo maior, e aí a gente atende esse chamado. Então esse assunto tem esse momento certo na vida de todo mundo, que não é só um estudo, é sim quando é que a gente deve se voltar plenamente para a realidade que Jesus veio nos apresentar. É quando há uma insatisfação nas coisas comuns e a gente sente que há algo maior, que Jesus pode realmente nos trazer uma abertura para algo muito maior do que o que a gente percebe como sendo possibilidade de felicidade aqui na Terra. Este momento chega sempre na vida das pessoas. Antes disso, antes desse momento, é difícil e a gente percebe isso. Por que existe ser uma coisa tão fantástica, igual eu estava falando, como um diamante precioso, Jesus, o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres? Esse conceito é muito interessante, né? Jesus é todo o amor, é toda a doçura, é a luz do mundo. É algo fascinante quando a gente fica assim, apaixonado por esse mestre, pela energia divina, porque todas as pessoas não são, por causa da questão do momento, do chamado, ainda não se sentiram chamadas, né? E por que a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão de ensinamentos esotéricos de Jesus? De onde que nós tiramos isso? É uma questão que a Dedico vem apresentar? Ou existe um fundamento, uma base sólida para que a gente fale sobre os ensinamentos esotéricos de Jesus? Então a origem disso veio dos evangelhos, obviamente os canônicos e os apócrifos, que são aqueles que hoje a Igreja Católica falam como sendo os oficiais. Eu me lembro quando criança, minha mãe já falava isso, olha, tem 4 evangelhos que a Igreja preferiu colocar para que todo mundo estude, porque eram muitos os evangelhos. Mamãe falando isso, eu criança pequenininha, antes de 5 anos, né, mamãe muito católica, e ela me deu essa explicação. Eu não lembro de onde ela tirou isso, mas era um conhecimento que existia mais do que os 4 evangelhos clássicos que a gente tem, de João, Mateus, né, os evangélicos que toda a Bíblia que a gente compra tem. Então tem aqueles reconhecidos pela igreja e também aqueles que não têm a princípio um reconhecimento oficial, mas que existem. Existe o Evangelho de Tiago, até outros mais ainda não bem reconhecidos, como o Evangelho de Maria Madalena e outros mais. Esses registros existem escritos pelo mundo e lá eles falam sobre os ensinamentos de Jesus. Então são fontes. A tradição oral, onde começou todo o ensinamento cristão por essa base oral. Os evangelhos foram, a princípio, registrados, né, escritos, entre 100 e 200 anos depois da passagem de Jesus pela Terra. A gente tem uma certa, pelo menos eu tinha essa impressão, né, quando pequeno, que o evangelho foi escrito ali online, né, Jesus vivendo as coisas e os apóstolos que escreveram, né, escrevendo e registrando tudo. E não houve esse registro dessa forma. Já existe senso comum que os primeiros anos depois da passagem de Jesus, toda a tradição, tudo que ele falou, tudo que os apóstolos, depois inspirados pelo Divino Espírito Santo, entenderam e propagaram, foi através da tradição oral. E isso permaneceu durante esse período até que se registrasse por escrito e até hoje, uma série de estudos a partir de grupos esotéricos. Então, grupos que são especializados em entender, em estudar os ensinamentos ocultos, né? Eles não têm essa perpetuação de uma tradição oral, de um aprendizado no mundo inteiro, no planeta inteiro. Então, tudo isso serve também para a gente trazer. E a vida dos místicos. Então, desde o século
III, passando pelo século V e vários outros, tem registros de pessoas que foram os grandes místicos, santos dentro da Igreja Católica e fora da Igreja Católica, que tiveram uma experiência direta a partir dos ensinamentos que Jesus colocou, que eles aprenderam, que eles assimilaram, com uma conexão com esse reino de Deus. Eles vivenciaram a realidade do que Jesus propôs. Então, no primeiro momento que eu comecei a falar aqui, sobre a proposta, a missão de Jesus aqui na Terra, como sendo apresentar para a gente as chaves que abrem o reino dos céus, algumas pessoas tiveram acesso a essas chaves, fizeram que elas acontecessem como uma realidade na vida deles e se tornaram grandes santos. E essas pessoas também deixaram os seus registros, né, da verdade traduzida na própria vida deles, do que Jesus colocou, do que Jesus veio nos trazer. Então, é a partir daí que a gente pode falar sobre a questão dos ensinamentos esotéricos de Jesus. Tem algumas pessoas que de vez em quando questionam, né? Ora, Jesus como sendo o Filho de Deus, e aí esses nomes são os mais variados, mas sempre salientando que é um espírito realmente especial e que teve contato direto com a parte divina, né? Com Cristo. Eles falavam sobre o Pai de uma forma bem íntima, né? Ele se sentia íntimo. O que ele veio apresentar para a gente aqui que está encarnado? É nos tornar anjos? Jesus trouxe alguma base para que a gente vivenciasse diretamente a conexão com Deus? Sim. Mas também a gente pode lembrar do momento que a gente vive. Cada momento que a gente está passando, por analogia na Terra, por exemplo, tem certos aprendizados que são importantes para aquela época. Quando a gente está no período de alfabetização, a gente na escola aprende como ler e como escrever, como que são os números e as operações básicas. E isso é o que se aprende no momento de alfabetização. Talvez a gente tenha um professor universitário à frente de uma turma de 5, 6 anos e que esteja ensinando para aquela turminha a ler. Porque quando lá na frente essas crianças conseguirem ler e conseguirem traduzir, introspectar o aprendizado, conseguir perceber dentro de um livro que existe ensinamento, lá na frente outras coisas serão ensinadas para essas crianças. Mas num certo momento da vida, para essas crianças de 5 ou 6 anos, elas estão aprendendo a ler. Então Jesus, mesmo com todo o seu brilho, veio nos trazer certas coisas que são muito básicas também, como passos necessários para que a gente chegue a um estado de iluminação. Por que eu estou falando essa questão sobre a expectativa do que Jesus veio nos ensinar? É porque muitas vezes a gente pode imaginar que Jesus está o tempo todo aqui para nos pegar pela mão e nos colocar nos céus. Ser um anjo, né? Uma figura mágica que conseguiria simplesmente nos pegar e colocar no reino dos céus. E é diferente. O ensinamento que ele está nos dando são chaves. Ele está nos ensinando a abrir as portas para o reino dos céus. E todo esse processo de abrir, de pegar a chave, de girar, de abrir a porta, de caminhar, de entrar nesse reino dos céus, é algo que nos cabe. Então Jesus não vai além, sabendo que antes de nós estarmos no céu, nós temos que percorrer esse caminho, nós temos que abrir as portas, tomar posse dessas chaves e fazer esse movimento. É como se fosse assim: o que eu tenho que aprender nesse estágio da vida é ler e escrever. Então, sobre o ler e escrever, mais ou menos, nós vamos falar aqui. Como eu disse, uma das facetas que o tema nos permite trabalhar, tá certo? Então, frisando, reino dos céus. Alguma tradução? O que poderia ser dentro do coração de cada um? É lógico que quem está aqui nessa sala, nesse momento, buscando essa questão de um caminho espiritual, de um crescimento espiritual, de um despertar espiritual, já passou aquela fase de achar que o reino dos céus, como eu disse, o paraíso, o que existe de melhor, seja um bolo de morango com muita calda, ou um brigadeiro, ou um carro, uma lancha, uma casa. São coisas prazerosas, não tenha dúvida. Mas nós estamos falando de algo maior, de algo que, como se nós começássemos a ver uma pontinha de iceberg, que essas coisas, muitas vezes que
o grande percentual da humanidade entende como sendo a melhor coisa que poderia acontecer na vida, nós já não estamos nos sentindo satisfeitos com isso. E começamos a ter uma percepção que o reino dos céus é algo a mais do que simplesmente bens materiais ou os prazeres comuns da vida. Por isso que pontua-se dentro do próprio Evangelho, e salientando que tudo que eu estou falando aqui respeita aquelas origens. Está misturando algumas questões ligadas aos evangelhos, à tradição oral, à vida dos grandes místicos e aos grupos, né, de estudos. Fala sobre algo onde justiça, paz e alegria seja presente. É interessante, né? Porque quando a gente tem uma visão pouco madura da nossa própria vida e da vida planetária, a gente talvez, quando criancinha, não pensa nessa questão, por exemplo, de justiça. Muitas vezes a gente quer algo bom para a gente, mas não é bom para o outro. Então não pode ser o reino dos céus. Como poderia ser o reino dos céus onde só alguns se beneficiam? O reino dos céus tem que ser algo onde seja justo, onde todos são merecedores, onde é para todos, onde paz seja uma realidade. É fácil da gente olhar a própria humanidade e ver que pessoas pelo mundo afora, onde tem sociedades mais estáveis, com mais cultura, com mais arte, com mais dinheiro, com mais realizações, com mais adrenalina, com tudo mais que nós brasileiros estamos acostumados a viver, ainda não preenche o quesito de um reino dos céus, porque muitas vezes falta paz. Paz não se exterior, paz interior. Por isso que a gente tem altos índices de suicídio no Japão, na Finlândia, na Noruega, que são países de primeiro mundo, com um ensino de altíssima qualidade, com acesso a uma renda per capita, né? Acesso aos bens duráveis, por todas as pessoas, renda per capita altíssima. Então essa percepção não é exatamente do reino dos céus que Jesus falava. É algo que precisa ter essa questão de justiça, paz e alegria. Alegria como um estado da alma. Realmente é um lugar, imagina se tivéssemos paz, justiça, mas fosse aquela coisa, sabe, sem o êxtase, sem o que a gente sente como vontade. Todo mundo tem vontade da alegria. Então, esses pontos, a gente precisa de entender que é isso que Jesus estava falando, que é possível, através das chaves que ele vem a nos apresentar, termos acesso, justiça, paz e alegria. E dentro de alguma tradução de grandes místicos, passa por isso, bem-aventurança e gozo de sua herança divina, sua, nossa. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos filhos de Deus, então temos uma herança divina. E por termos essa herança, podemos gozar dela e com isso termos a bem-aventurança. Olha só, é como se o nosso pai tivesse lá um sítio, um carro, né, o pai terreno aqui, uma casa muito grande, e nós ainda como filhos nada temos, nosso mesmo, né? No dia a dia, nós não compramos a nossa casa, não adquirimos o nosso carro, muito menos um sítio, né? Mas temos como herança tudo isso, e a gente pode usufruir disso. Então, esse também é um outro conceito que Jesus abre para a gente, essas portas. O reino dos céus é quando a gente consegue perceber em nossa vida que somos herdeiros de Deus. Temos a herança divina para podermos vivenciar essa bem-aventurança. É algo que a gente pode demais desejar. Quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a pontuar que existe algo muito legal para a gente. Nós não podemos perder as analogias, né? Então é como se fosse assim, a gente está vivendo, nem está sabendo que a gente tinha uma tia rica, e que de repente começa a vir uma história aí da tia rica, ó, está batendo as botas lá, e ela tem muita coisa, e você é o herdeiro. Então a gente começa a perceber e começa a despertar dentro da gente uma vontade de saber o que é isso. Eu acho que muitas vezes nos falta essa percepção no dia a dia, que somos verdadeiramente filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, a nossa herança é infinita, que nos traz o máximo em possibilidades, né? Vamos para frente e vamos conectando tudo aí sobre esse tema, tá certo? Bom, o que os estudiosos sobre a questão e que fazem a leitura dos ensinamentos de Jesus
podem centralizar, pegar no cerne de tudo que ele nos propõe. É transformação. Se a gente vai ver a Bíblia, o que está lá escrito, como as parábolas que Jesus pregou, como a própria vida de Jesus, uma vida meio que anárquica aos costumes da época. Ele foi alguém que quebrava todos os costumes que eram comuns dos judeus e até mesmo dos não-judeus, dos de fora daquele mundo onde ele viveu e de onde ele veio, né? Filho de Davi, então era dentro daquela sociedade. Ele foi quebrando tudo que era o comum, o esperado. Houve uma proposta de transformação para as pessoas daquela época, e depois a gente percebendo que esotericamente, ou seja, no fundo de tudo que Jesus apresentava, era uma proposta de transformação. Que nós hoje, vivendo o estado comum, humano, sem essa transformação, não teríamos acesso ao reino dos céus. É como se fosse assim, somos analfabetos porque somos crianças de 2 anos. Não sabemos nem ler, nem escrever, nem fazer as contas básicas. E exige uma necessidade de transformação dessa criança que é analfabeta a um estado de ser alfabetizado, para que ele alce outras coisas importantíssimas na vida dele, que era que ele conquiste outras coisas importantíssimas na vida dele. Faz sentido isso? Imagina um professor, um mestre, sabendo dessa necessidade. Eu preciso de pegar essas crianças que hoje são analfabetas e transformá-las em alguém que sabe ler e escrever. Nós temos essa percepção, é muito importante, porque a gente vai fazer a leitura sobre a própria vida. E eu comecei comentando aqui que só faz sentido a gente ter acesso a essas informações para trazer para a própria vida e sermos pessoas mais despertas, né? Então, entendemos que temos a necessidade de nos transformar, de ter uma transformação em nossa vida. E é lógico, a gente precisa de entender isso. Imagina alguém falando para uma criancinha e conseguindo mostrar para ela essa necessidade. Você vai precisar desses ensinamentos para a sua realização total na vida. Então, essa proposta de transformação foi o que Jesus trouxe no seu Evangelho, na sua Boa Nova, no seu ensinamento para nós. Saindo da nossa vida de um solo árido para um solo fértil. De um local sem possibilidades de crescimento da vida para um crescimento, para um local de expansão. Ou seja, imagina só quando a gente pega e fala assim, puxa vida, essa pessoa é analfabeta. Quanta coisa ela não tem acesso. Então, imagina alguém que Jesus olhando, né, nessa condição e falando assim, puxa vida, imagina que vida árida que essas pessoas da terra estão tendo, que somos nós, e como elas podem, através da transformação, viver uma realidade muito mais fantástica, uma realidade de bem-aventurança. E o que ele falava sobre transformação? Atitudes, valores e orientação. Esse aqui é o resumo do que nós temos que nos transformar. Na analogia para uma criancinha analfabeta, o que você precisa, né? Você vai precisar aprender a ler e aprender sobre os números, a álgebra básica, né? O que o ser humano que vai fazer o caminho em direção ao reino dos céus precisa ser transformado? As suas atitudes, os seus valores, a sua orientação. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre essa questão, mas eu faço destaque sobre a questão de orientação. Hoje, talvez a gente nunca parou para pensar a que nós somos orientados. Qual é a nossa orientação? Engraçado que essa palavra raramente aparece nos nossos estudos. Muitas vezes como mal nas questões de orientação sexual, orientação política. Mas qual o norte que nós seguimos? Aonde nós nos orientamos? Qual é a nossa estrela guia? E se há necessidade de transformação, há um pressuposto que a maioria das vezes estamos seguindo um norte que não é o norte que nos leva ao reino dos céus. Nós estamos na direção errada. Por isso que uma reorientação significa transformação nesse aspecto do nosso caminhar. E essa reorientação obrigatoriamente passa por mudança de valores, que se, de uma forma madura, colocarmos como realidade a nossa vida, passa por mudança de atitudes. Tudo isso talvez já foi visto há mais de 2000 anos.
Com certeza, né? Jesus esteve atrás, aí, há 2000 anos atrás, falando isso, mas parece que ainda não foi vivenciado como uma realidade. Porque no dia a dia, é só eu sair na rua aqui, que já começamos imediatamente a questionar atitudes, valores e orientações das pessoas que são nossos pares, nossos vizinhos, não é mesmo? Poxa vida, a gente fala assim, nossa, vi um cara chutando um cachorro. Atitude, por que ele chutou o cachorro? Quais são os valores dele? Aqui ele tem orientação como da vida, na vida que o levou a fazer isso. E é fácil a gente mapear isso nos outros, e é bem provável que os outros estejam mapeando na gente também. Atitudes, valores e orientação que não são as que nos transportam ao reino dos céus. Bom, então Jesus fala sobre isso, sobre transformação. Olha que interessante. Se há algum momento da vida nossa que nós não nos sentimos no reino dos céus, que é essa falta talvez de paz, que eu falei lá atrás, de justiça, de nos percebermos dentro de um mundo justo, de uma alegria do fundo da alma, se algum momento nos faltou isso, é para nós o que Jesus veio trazer. Não é para os outros, não é para o padre, não é para o pastor, não é para ninguém que fala sobre os ensinamentos de Jesus. São ensinamentos para a gente viver mesmo na nossa realidade de vida. É como se fosse assim, puxa vida, sentir uma necessidade tremenda de nadar. Então, eu tenho que procurar um instrutor de natação que vai me passar todas as técnicas, todo o processo, para que eu aprenda a nadar, porque para mim vai ser importante isso na minha vida. Eu falei uma coisa meio boba assim, porque normalmente a gente não pensa sobre isso. Será que é importante nadar ou não? E olha que se a gente cair num rio e não souber nadar, nós estamos perdidos. Então tem coisas que são assim, muito importantes que a gente não percebe, não dá o sentido necessário para isso. Talvez alguém nos falando assim, você já percebeu sobre isso? Você mora ao lado de um rio, você atravessa uma ponte todo dia, você tem filhos, se o seu filho cair na água, o que você faz? Você sabe ou não sabe nadar? Talvez isso nos inspire a buscar quem nos possa ensinar a nadar. Talvez a gente percebendo, só olhando para a própria vida, que nem sempre temos a alegria que gostaríamos de ter, vivemos a realidade da justiça e a paz interior que gostaríamos de ter. Se isso é uma verdade, nem sempre termos isso, precisamos realmente de Jesus e da transformação que Ele nos propõe. Talvez dos apóstolos, um dos seguidores, dos estudiosos e de um dos grandes místicos que teve aí na contemporânea de Jesus foi Paulo, o Saulo, Paulo de Tarso, porque ele entrou nos ensinamentos profundamente e foi um propagador por escrito e de forma oral dos ensinamentos de Jesus. E está registrado na carta a Romanos, quando Paulo fala isso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus. Isso é um destaque, foi destacado aqui nessa apresentação, e é destacado por muitos estudiosos. Se a gente colocar isso lá na internet, a gente vai ver que é citado o tempo todo, porque tem aqui essa comprovação da necessidade da transformação. E onde que a transformação acontece para deflagrar todo aquele outro processo? Nossos valores, nossas atitudes, nossa orientação. É em nossa mente. É dentro da nossa mente, da percepção das coisas do mundo, é que a transformação precisa de acontecer. E é uma transformação que deve acontecer quando a gente não estiver mais com uma conformidade com o mundo, com tudo que o mundo apresenta. O que é viver uma vida boa? Uma vida boa é ter um bom emprego, ter um namorado. Quando isso não preenche, nós precisamos dessa transformação. E Paulo, provoca as pessoas da sua época falando, não vos conformeis. Busque a transformação da sua mente para poderes discernir qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus qual é o reino de Deus. Perceba o que é que Deus quer para todos nós, que somos filhos dele, que somos herdeiros dele. Então, o que Deus está querendo para a gente? Só é possível com essa transformação. Isso foi mais, inclusive, para ilustrar que tudo que a gente está falando aqui vem desse processo, Então, existe no mundo hoje um tanto de agências de coaches,
Existem psicólogos, existem parapsicólogos, existem terapeutas holísticos, existe um tanto de gente especializado na questão da mente, na transformação da nossa mente. Hoje, o número de estudiosos e o número de recursos que a gente tem para perceber sobre essa questão da transformação da mente é farto. Inclusive no mundo oriental, vindo lá do hinduísmo, do budismo e de outros segmentos já. E o que Jesus nos fala sobre isso? Como que Jesus naquela época também nos propunha? O que era o entendimento de Jesus sobre a transformação da mente? Era uma transformação realmente holística. Era uma transformação não onde nós fôssemos simplesmente mudar alguma concepção da nossa compreensão do universo, do nosso sentimento em relação ao próximo, uma ou outra coisa, era tudo. Era sendo a mente como uma representação da nossa essência mesmo. Em nossa essência, nós precisávamos vivenciar quem verdadeiramente somos. E Jesus chegou, né, a ficar registrado na sua fala essa colocação: vós sois deuses, mas vós não sabem disso. Então a mente precisa de ser transformada de uma forma plena para a gente ter essa percepção interior da nossa verdade espiritual, de quem somos nós, da nossa origem, que somos filhos de Deus. Bom, então, percebendo essa questão holística que Jesus veio trazer, porque Jesus no momento falava sobre o aprendizado, falava sobre o conhecimento, falava sobre a orientação, falava sobre tudo, né? Foi se percebendo que ele propunha um caminho e que é nessa caminhada que teríamos realmente a transformação. Então, os ensinamentos esotéricos estudados e estruturados permitem a gente perceber quais são os passos que a gente pode dar. É como se a gente perguntasse para uma professora ou um professor do ensino fundamental quais são os passos que precisam ser dados pelos alunos para que eles se alfabetizem. É legal a gente entender isso, porque são passos que nós temos que dar. A criança, né, eu estou usando muito essa analogia do alfabetismo, né, da alfabetização, mas muitas outras coisas a gente pode compreender. Como é que eu tenho uma saúde melhor? Quais são os passos que eu preciso dar? E aí, sem querer ler muito, mas essa colocação aqui, eu acho que era importante a gente colocar, que o primeiro passo é o despertar. Não o despertar a iluminação, né? A iluminação talvez seja lá no final dos últimos passos, mas esse despertar a atenção, como que aonde nós estamos voltando a nossa atenção. E aí, os estudiosos e muitos escritores conseguiram resumir mais ou menos nisso aqui. Olha, o despertar espiritual implica num lento processo em que as frustrações resultantes do atrito entre as expectativas e as realidades da vida vão amadurecendo gradativamente o indivíduo. Então, a primeira coisa, o despertar é provocado pela própria vida. Por isso que tem pessoas que estão, quando eu falei sobre esse despertar, que é a atenção voltada para a questão do reino dos céus, né? Isso é o primeiro passo, é a atenção voltada para isso. Quando é que eu volto a atenção? Quando é que eu começo a ser alguém que deseja isso em minha vida? Quando esse atrito entre expectativa e realidade no existir começa a ser algo comum. Eu tenho certas expectativas e o que eu vivencio não é tanto aquilo que eu esperava vivenciar. Então, é necessário que vivenciamos, que estejamos todo dia aí, vivendo as coisas do dia a dia. Indo na padaria, indo na casa de um amigo, vivendo a vida. Porque é aí que as coisas vão acontecendo e a gente começa a ter esse amadurecimento. Nesse processo, a gente começa a reconhecer a lei da causa e efeito e desenvolve um discernimento que lhe permite, que nos permite distinguir as coisas passageiras das permanentes, as ilusórias das reais. Esse processo geralmente leva muitas vidas e deve ser retomado em cada encarnação, até que a alma assuma um compromisso irreversível com a vida espiritual. A partir de então é estabelecida uma tendência de anseio espiritual capaz de fazer com que, em outras vidas, o caminho seja retomado mais cedo e em circunstâncias mais favoráveis. Deu para extrair desse parágrafo aqui como que é esse processo dessa busca espiritual? A gente vai vivendo vida após vida, não nos conseguindo se tornar satisfeito com as coisas que estão acontecendo,
a gente vai amadurecendo, vai vendo que tem muitas coisas irreais na vida, tem muitas coisas ilusórias. É muito comum dentro de uma própria vida, pelo próprio amadurecimento de idade, isso acontecer. Né? Pessoas mais velhas, a mãe, um pai, virando para um filho e falam assim, mas você está na ilusão disso, você está na ilusão de um namoro, você está na ilusão de... Você tá, né? Ou seja, não é uma coisa real. Ou busca de um prazer baseado em drogas, ou coisas desse tipo. Uma pessoa mais madura consegue começar a separar essa questão. E por que foi colocado isso aqui nessa palestra como destaque? É para a gente fazer uma autopercepção. Como que é o momento, o que nós estamos vivenciando. Nós estamos caminhando num processo realmente de amadurecimento, porque esse amadurecimento, essa capacidade, primeiro, de distinguir a lei de causa e efeito, como sendo uma verdade. Uma criança não tem ainda, uma criança bem tenra, né? Ela não tem essa noção de causa e efeito. E é fácil da gente sempre referenciar a questão da criança, porque até a criança sair da adolescência e entrar na fase adulta da vida, ela repassa todo um processo que a humanidade o tempo todo passa. Começa lá dentro do útero, né? O embriãozinho, parecendo uma ave, parecendo um réptil, depois um mamíferozinho, um macaquinho, um ser humano. Né? Esse processo é tão cíclico que aí quando ele nasce, continua. O amadurecimento, é comum a gente falar assim, nossa, uma criança de 2 anos, os estudiosos falam que um cachorro adulto tem mais consciência da existência do que uma criança de 2 anos, apesar que a criança já está falando ou não, é capaz, é uma questão de despertar mesmo biológico. Então, algumas coisas básicas, como essa percepção de causa e efeito, que é uma lei, mas parece quantas vezes a gente age na vida sem essa percepção de causa e efeito. Não é algo que o Espiritismo veio trazer, a lei do karma, né? É muito comum quando a gente começa com pessoas que estudaram muito pouco sobre essas questões espirituais e religiosas, que a gente vai falar sobre karma. O leigo já começa a pensar assim, karma, o que é? Negócio de espiritismo? Ou então, quando estudou um pouquinho mais, sei, karma é uma questão lá do hinduísmo. Não, é uma lei que rege a nossa vida. Tudo que a gente faz, toda ação tem reação. Isso é de uma suma importância, sabe por quê? Nos leva a perceber que nada está estático, que nada está parado, que tudo está acontecendo por consequências. E efeitos, consequências, né? Causas e efeitos, causas e efeitos. Então, eu tenho uma atitude, vão ter efeitos sobre essa atitude. Eu tenho um pensamento, vão ter efeitos sobre esse pensamento. Eu penso de um jeito, terão efeitos sobre a forma que eu penso, a orientação, né? Então, valores. Se eu valorizo certas coisas, há consequências em minha vida por ter valorizado aquilo. E o amadurecimento espiritual, né, que leva essa atenção para a caminhada espiritual, passa por isso. A gente se torna mais responsável. Não tem jeito você pegar uma criança e falar assim, vem aqui e se torna responsável, entre na seara da caminhada espiritual. Entre no caminho, no movimento do despertar da divina consciência. É um processo que o amadurecimento vai nos levar a entrar nessa seara. E Jesus nos fala sobre isso e está aí apto a nos provocar esse despertar, principalmente sabendo ele como filho de Deus, né? Um filho de Deus iluminado, todos nós somos filhos de Deus, por isso ele é nosso irmão maior, que Deus criou um processo extremamente favorável a esse despertar. As coisas no dia a dia, esse atrito entre expectativas e realidades vai nos levando a isso. É tão bacana quando a gente conhece uma pessoa, um vizinho de quarteirão que é mais maduro, que tem uma visão mais tranquila sobre as coisas. Né? A gente chega lá todo abalroado com algum problema, ou com uma briga, com um problema de serviço e tudo, e tem uma pessoa ali com uma visão mais, não, calma, não é assim não, você já viu isso, tem o outro lado, tem isso. Olha, se você fizer isso, tenha certeza, você está decidindo a fazer uma coisa, você está escolhendo algo, automaticamente você está deixando de escolher outra coisa. Né? Quando você escolhe uma coisa, você exclui a outra. Isso é amadurecimento. Então, a caminhada espiritual é algo para nós que queremos também ser essa pessoa legal, que um dia a gente encontra pessoas no dia a dia. Não é coisa distante. Essa percepção, né, dessa caminhada espiritual que Jesus veio nos trazer, é para agora, para nós vivermos um reino dos céus em nossa vida, igual o Pai Nosso fala, né? O que eu queria dar destaque nessa palestra, que era impossível a gente falar com profundidade sobre o tema, por isso que eu falei, é importante a gente saber que existem certas questões para a gente ir atrás, correr atrás. Essa, para mim, no momento de vida que nós estamos, é uma das mais importantes.
que dentro desses primeiros passos, a gente começa a despertar sobre uma realidade espiritual que normalmente num caminho de busca da felicidade. Então nós queremos ser felizes, nós começamos a perceber isso, eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz com uma percepção maior, não vou fazer as coisas só porque me dão prazer. Então a busca da felicidade é um passo importante. E o desejo e a insatisfação são como instrumentos para conduzir o homem, uma dádiva divina, ou seja, a gente busca alguma coisa que a gente entende como sendo a felicidade, mas ou quando a gente conquista ou não conquista, a gente fica insatisfeito. E esse processo de desejo e insatisfação é um presente de Deus, porque isso nos leva a tudo isso que Jesus veio nos colocar, a esse amadurecimento, a esse caminho para abrirmos as portas do reino do céu. Então percebemos que é natural a busca da felicidade, na busca da felicidade termos insatisfações, é porque nós estamos no caminho certo. Então, aqui tem uma questão séria, que isso é muito comum, é um presente de Deus, porém o apego é um limite ao progresso. Enquanto nós estamos buscando a felicidade, nos tornamos insatisfeitos, buscamos algo mais, nós estamos no caminho. Ah, procurei a realização material, tive, não me satisfiz, né? Isso não me preencheu, eu vou buscando algo mais. E esse processo é um caminhar, que pode ser dentro de uma vida só, ou de muitas vidas, mas quando eu paro através do apego, ou da aversão, que é uma sombra do apego, isso me limita, isso me para nessa caminhada. Tem um exemplozinho aqui, que é o seguinte, imagina um bebê dentro do útero. Tudo que o útero ali oferece, o cordão umbilical e tudo, é a necessidade, é o que o bebê precisa. E se ele se apegar ali ao útero, ele não nasce. Então, uma série de coisas que são necessárias para alguém que está dentro do útero, já não é uma realidade para um bebê que nasceu. A gente tem que ter essa percepção nos nossos pares, nas pessoas que estão ao nosso lado. Quando a gente está buscando certas coisas que nós ainda não nos decepcionamos, quando a gente não ainda ficou insatisfeito com aquilo, é como se fosse um bebê que está dentro da realidade do outro, ou seja, uma pessoa que está precisando se sentir realizada com um bom emprego, esse é o momento dela. Ela tem que tentar resolver isso na vida dela, a questão do emprego, da questão profissional. Talvez quando ela resolver isso, de uma forma ou de outra, ela para de ter essa busca e isso passa para uma outra fase. Ela não fica pegada àquele processo, ela não fica pegada a seus bens, ela não fica pegada ao seu ego, a coisas que são físicas ou não físicas. O apego limita. Da mesma forma que a criança que nasceu e que está aqui numa boa, e que vive dentro de um berço, passado um tempo o berço não serve mais para ela. Numa condição de adulto, imagina um adulto dentro de um berço. Agora imagina uma criança numa cama sem ser um berço. Ela rola, ela cai, a mãe tem que abaixar lá embaixo. Então o berço é ideal. Isso é uma analogia também sobre os momentos ideais da nossa vida. Para que a gente não se apegue. Porque quando passou uma certa fase, passou. A gente vai para frente, a gente não fica nem apegado, nem com aversão. E normalmente, o encontro com a felicidade plena, o reino dos céus ainda não se abre, porque nessa busca pela felicidade, onde, quando e como nós vivenciamos de uma forma não apropriada, quando buscamos essa felicidade. Rapidamente, onde? É porque muitas vezes deixamos de buscar num estado de espírito a felicidade. A gente busca em coisas. Vou buscar a felicidade no carro, na casa, no namorado, e não a vivência interior. Então eu estou errando o meu onde. Falando bem rápido, né? Quando normalmente ficamos presos numa felicidade? Quando no passado ou no futuro. Assim que acontecer certas coisas, eu serei feliz. Naquela época era feliz e não sabia. Ou seja, deixamos de buscar a felicidade exatamente no momento presente, que é onde não é o futuro nem é o passado, é agora, aqui e agora. Então a gente errando nisso, a gente não encontra ainda. Mas não encontrando, nós vamos entrar num processo de insatisfação que nos leva à busca. E o como? O como que, aqui atrás, muito claro, está prazer, poder e sabedoria. Existe o momento certo e a forma certa da gente se tornar feliz. Numa primeira infância, tudo que é prazeroso é agradável. A criança mamar é agradável.
Então os prazeres fazem parte de um processo ainda infantilizado da nossa própria existência. O prazer que é diferente da alegria. Alguns estudiosos falam que o dinheiro compra prazer, mas não compra essa alegria da alma, não compra a felicidade. Prazer sim, é óbvio, mas o prazer passa. O prazer logo depois de atingido não satisfaz mais. Então, esse como, que é a busca de prazer ou poder ou sabedoria nos momentos equivocados, faz a gente ter esse processo de insatisfação. A comparação é, numa infância, e lembra assim, pode ser uma pessoa de 80 anos vivendo essa infância, ela ainda está buscando só prazer, prazer, prazer. Quando acontece mais o amadurecimento, entra nessa questão do poder. A maioria das vezes é onde nós estamos, a gente tenta ser controlador, porque o poder é uma forma de controlar as coisas. Nós não entendemos ainda que existe um controlador maior, que é Deus. Por isso que São Paulo virou e falou assim, entenda a vontade de Deus, a vontade do verdadeiro controlador. Mas enquanto estamos numa certa fase da vida, a gente fica buscando esse poder, não como o poder de um político, mas um poder sobre a própria vida, que não se exerce dessa forma, porque o grande controlador é Deus, apesar de termos o nosso livre-arbítrio. Então tudo isso pode nos levar a crises. Quando a gente perde o nosso encontro com o que a gente achava que era felicidade, ou quando a gente perde aquilo que nós conquistamos, a gente fica pegado. E as crises na nossa vida nos permitem questionar nossos valores, o nosso modo de vida e os nossos condicionamentos mentais. Olha só, Jesus vem nos falar sobre a necessidade de transformação. Mas não é só com aprendizado. Eu não leio um livro e me transformo. Eu preciso de vivenciar certas questões para conseguir a realidade da transformação. E aí é nessas crises que normalmente nós nos questionamos profundamente. Uma doença, por exemplo, é um momento de crise. Uma perda de um ente, uma não conquista de alguma coisa. Não é na nossa estabilidade, no nosso conforto, que a gente tem a transformação acontecendo. Se a transformação já aconteceu, então nós nem estamos mais no planeta Terra, que ótimo. Vamos vivenciar outras coisas. É como se fosse assim, não faz sentido um menino ficar no jardim de infância, que já sabe ler, escrever, multiplicar, dividir. Ele tem que ir para outro momento. Qual é esse outro momento? Quando ele passar de ano, ele vai ver. Quando nós conseguirmos a transformação proposta por Jesus, a gente vai vivenciar outras realidades. Mas nesse momento, o que nos interessa são essas transformações de valores, do nosso modo de vida, das nossas atitudes e dos nossos condicionamentos. Então, primeiro passo, ter atenção para isso, entender esse processo da busca da felicidade e chegar na busca do caminho. Então, qual é o caminho? Por onde eu vou trilhar esse encontro com o reino divino? Nós nos tornamos buscadores da verdade. A gente quer bater na porta e a porta se abrir para a gente. Mas esse movimento é um movimento nosso. Quando nós nos colocamos nessa caminhada, onde a gente bate na porta, a porta se abre. Assim Jesus falou, e resumidamente é o que nós estamos falando. E aí, desapontamentos, crises e ajustes kármicos, amizades apropriadas, palestras reveladoras, livros estimulantes, circunstâncias favoráveis para a reorientação da materialidade para a espiritualidade começa a acontecer na nossa vida. Quando realmente a gente mergulha nessa questão, por tudo aquilo que vem acontecendo, a nossa insatisfação, a nossa decepção nessas conquistas do que a gente imaginava que eram os caminhos da felicidade, ou seja, nós vamos ter os desapontamentos, tudo isso vai nos colocando dentro de circunstâncias favoráveis. E muitas vezes circunstâncias favoráveis é dor. A dor continua a nos mover para frente, porque nós estamos ainda encaminhados, nós não conquistamos ainda o reino dos céus, nós estamos num processo, né? Aí vamos caminhando da materialidade para a espiritualidade. E aí aparece uma aspiração ardente que nada nos satisfaz fora da presença de Deus em nossa vida. É fácil a gente ver pessoas que já estão nessa situação e até nos entender entrando nessa situação ou um processo de ir em direção a isso, essa aspiração ardente. E aí, nessa busca do caminho, as regras do caminho precisam ser aprendidas. Quais são as regras? São as leis que governam o nosso universo. O objetivo do processo da manifestação, ou seja, a gente começa a entender que tudo tem um propósito, que não existe nada sem um propósito na vida, tudo está acontecendo conforme um propósito divino. Esse entendimento é muito importante.
a unidade da vida, ou seja, nada está desconectado, nós não estamos desconectados de nada. Olha como é que todos os estudiosos estão nos mostrando isso, efeito borboleta, bateu uma borboleta às suas asas lá no Japão, deu um vendaval, né, lá em Nova York, por causa dessa unicidade. A justiça divina como sendo uma verdade, a lei da causa e efeito como o processo da justiça. Nós colhemos o que plantamos, e Deus nos dá o frio conforme o cobertor. A gente não vivencia nada ainda que a gente não esteja preparado. É uma escola perfeita a própria vida. Ou seja, ninguém vai aplicar uma prova de equação de segundo grau para uma criança do jardim de infância. Existe ali uma justiça, algo próprio para aquilo, para a nossa idade. A natureza cíclica da manifestação, isso passa pelo entendimento de energia, de vibração, de como as coisas se repetem, desde o dia e noite, do momento de alegria com o momento de tristeza. E os entendimentos desses processos, nós começamos a nos amadurecer cada vez mais quando a gente começa a trilhar esse caminho. Um conhecimento de si mesmo, né? Ao autoconhecimento mais profundo, mais verdadeiro. A gente não tem tanto medo de vir a nos conhecer, de nos perceber. E aí sim, essa percepção do exercício do livre-arbítrio, que realmente somos filhos de Deus, porque nós temos o livre-arbítrio, é isso que nos vai fazer gigante. Não seria Deus nos manipulando. Porque muitas vezes a gente fica assim, mas como é que Deus me permitiu fazer isso? Como é que... Não, eu tenho o livre-arbítrio. O tempo todo a nossa vida é escolha, ação e consequência. Bom, e aí, Jesus apresenta claramente isso nos seus ensinamentos, nas parábolas que ele deixou contada, na sua própria vida, instrumentos estruturados para que a gente faça tudo aquilo que lá atrás foi colocado, transformação, valores, no dia a dia. A gente pode usar uma metodologia para fazer essa conquista, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e assim sendo, nós somos co-criadores, nós temos a capacidade de criar a nossa realidade divina também. E por isso que nos foram dados chaves para que a gente fizesse o movimento de abrir. Não é sermos transportados para o reino dos céus. E aí estabelecer uma rotina consciente e inteligente de criação positiva. Ou seja, eu decido a aprender a nadar, por exemplo. Eu decido aprender inglês. Eu decido, como analogia, né, aprender alemão. Eu começo a decidir o que é importante para a minha vida e coloco-me numa rotina positiva através dessas chaves, que são 12 chaves. Algumas entendidas como facilitadoras e outras operativas. O que são as facilitadoras e as operativas? Facilitadoras são aquilo que vai nos preparando para a caminhada, vai abrindo o caminho. E as operativas são aquelas que realmente são o nosso movimento que a gente precisa acontecer e fazer para que o reino do céu se abra, tá? Então, nós vamos aqui pontuar, porque cada um dessas chaves são cursos e imersões que pode ser uma vida inteira para que a gente vivencie toda essa realidade, como pode ser um dia. Depende do nosso estado de amadurecimento, o quanto nós já vivemos em outras encarnações e o momento que nós estamos até agora. Então, o primeiro delas é a fé. É o fundamento de toda prática espiritual. Fé é necessário para que nós possamos acreditar que Deus está no comando e que o nosso destino é o reino dos céus. E que está tudo sob o controle de Deus. Essa fé, essa certeza é necessária. Então isso é o primeiro dos instrumentos facilitadores. Através da fé, as coisas começam a acontecer. E é uma fé, igual Allan Kardec falou, é uma fé com a razão. Não é uma fé cega. É uma fé que, pelo nosso todo entendimento de tudo que é do universo, só pode ser assim. Eu não sei como é, mas só pode ser assim. É uma certeza que, por exemplo, um professor experiente vira para um pai e fala assim, deixa seu aluno nessa escolinha que ele vai sair daqui lendo. Essa fé, eu tenho certeza, Deus está cuidando através de todos os mecanismos e as interações de todos que estão ao nosso lado, de todas as estruturas, ou seja, de todos os condicionamentos possíveis, de tudo que existe, que eu estou indo na direção melhor possível para viver a realidade espiritual total, que é o reino dos céus. Mesmo que seja um momento onde eu tive uma perda, eu tive uma dor, aconteceu uma crise, é aquela fé que não me leva a desespero. Eu falo assim, não, as coisas estão sob controle. Essa dor que eu estou sentindo é uma bênção em minha vida, que isso vai me levar talvez a uma correção de rumo, uma reorientação. Ou seja, as transformações acontecerão.
Essa fé é uma certeza que a gente precisa de conquistar, e ela é um exercício. Estou me demorando um pouquinho mais nela, porque é exatamente aquilo que nos mantém na caminhada. Né? Eu pego um ônibus para ir para o Rio de Janeiro. A minha fé é que eu vou chegar no Rio de Janeiro, mesmo que o ônibus estraga, a companhia que eu comprei vai mandar um outro ônibus, eu vou andar, a não ser que eu morra. Então, é essa certeza que não nos tira do rumo, não nos faz regredir, não nos faz dar passos contrários à proximidade do reino dos céus. E isso muitas vezes acontece na nossa vida, por outros mecanismos. As 12 chaves precisam ser abertas simultaneamente. Então, eu vou passando para frente, a gente vai coletando aí dentro do coração e percebendo isso, né? Amor a Deus. A força do amor transforma radicalmente a vida dos místicos. É uma afirmação e transforma a vida de todos nós. Já viu alguém apaixonado como se transforma? E a paixão como sendo uma sombra distinta do que seria amor. A paixão não transforma as pessoas. O amor transforma as pessoas. E o amor a Deus nos transforma. Eu coloquei essa imagenzinha aqui porque ontem eu estava indo buscar os meninos na escola. Estava um pôr do sol que quem viu deve ter ficado assim apaixonado. É o amor a Deus. Se a gente não entende Deus diretamente como sendo algo não palpável, pelo menos a obra de Deus é fácil da gente tangibilizar. A gente vê a criação de Deus e como está dentro do nosso espírito, a gente nem sabe porquê, mas dá vontade de chorar perante um pôr do sol daquele tão bonito. E aí a gente ama aquilo, a gente se preenche completamente. Naquele momento que a gente está vivenciando, a gente fala assim, não existe nada melhor do que isso. É impossível, não existe um tobogã, não existe uma montanha-russa, não existe uma bebida, não existe um churrasco, não existe... É algo tão fantástico, mas é algo que a gente exercita. Tudo que está sendo colocado aqui é para nós exercitarmos, para a gente virar essa chave. Por quê? As chaves vão mostrar isso para a gente. Nós precisamos de ter a vontade. A vontade é a capacidade criadora. É pela vontade que Deus fez tudo. Nós somos co-criadores porque somos filhos de Deus, em imagem e semelhança a Deus. Talvez essa figura aqui tenta representar um pouquinho isso. Então nós temos a capacidade de nos colocar em qualquer rota pela nossa vontade. Sem a nossa vontade nada acontece. Os estudiosos aí da psicologia, né, psicologia comportamental e outras mais, mostram que para a nossa vida acontecer certas coisas, a primeira coisa que precisa de ter é a vontade. É a vontade, os mecanismos necessários, né? E a oportunidade. A oportunidade que fala assim, nossa, eu estou com vontade de ir para a praia. Esse é o primeiro processo. Se eu não tiver com vontade de ir para a praia, fora, lógico, eu ser sequestrado, abduzido e colocado lá, eu não vou para a praia. Aí depois eu preciso de ter os recursos. Precisa de existir os mecanismos. Mas com a minha vontade eu provoco isso. Nossa, eu estou com vontade de ir para a praia. É muito distante chegar em Ubatuba. A pé, eu vou demorar um mês para chegar lá, mas eu posso ir de carro. Mas eu não tenho carro, será que eu tenho um amigo? Aí as coisas começam a acontecer, mas sem vontade é impossível. Purificação do corpo e da alma. Nessa caminhada, nós temos que tomar cuidado com a intoxicação que nós estamos expostos. A intoxicação de pensamentos. Esse conceito, são conceitos profundos, igual eu falei, eu estou só pontuando aqui para que a gente pense, que a gente elenque, eleja, queira entender um pouco mais, saber um pouco mais, mas é aquela história. Uma intoxicação, por exemplo, alimentar, pode causar um problema cerebral que a gente não consegue pensar. Durante aquela intoxicação, estou com a mente pesada, não consigo pensar sobre isso, estou tomando um remédio que me intoxica. Então estou falando de intoxicação física, como eu estou pensando fixamente em certas coisas que me intoxicam, estou pensando mal do meu vizinho, estou pensando que eu não consigo realizar aquilo, eu estou intoxicado com a percepção que eu não sou filho de Deus, por exemplo. Se eu acho que eu não consigo alguma coisa, é porque eu não tenho a certeza que eu sou filho de Deus, me falta uma fé. Então a purificação ajuda a gente a abrir espaço para certas coisas acontecerem. Purificação mental, corporal, corpo e alma. Isso vai de um nível bem simples, como as coisas mais bobas da não intoxicação, até um movimento de purificação verdadeiro. Porque o primeiro passo para a purificação é eliminar o que me intoxica. Mas nem sempre isso é necessário. Talvez eu tenha que introduzir certas coisas. Por exemplo, eu parei de comer coisas que são negativas, mas está faltando certos micronutrientes que são importantes, certas vitaminas, para eu ter o meu funcionamento melhor. Então eu começo a tomar uma vitamina C, analogia sobretudo, né? Talvez eu estanque a minha contaminação mental, mas falta ainda colocar pensamentos positivos, colocar enriquecimento.
todas essas chaves em conjunto vão acontecendo. Renúncia. A tradução melhor que os estudiosos colocaram para essa questão da renúncia, que a gente vê muito tema sobre isso, a gente acha que é abrir mão das coisas simplesmente, é o esvaziamento da personalidade. Quando a nossa personalidade, com tudo que ela carrega, deixa de atuar tão grande em nossa vida, personalidade, ego, outros nomes, as máscaras, as personas, né? A gente vai esvaziando por um processo de amadurecimento. É engraçado, normalmente é daqui para lá, eu acho que eu coloquei a figura invertida, não importa. Mas um ego forte, né, como se fosse aquela juventude, e aí o amadurecimento, né, o outono, o processo vai nos esvaziando, permitindo aparecer quem somos realmente. Então a renúncia afasta o ego e deixa a luz aparecer. Igual Jesus falava, né? Você precisa de trabalhar a sua carne, purificar a carne e trabalhar ela, porque o espírito está pronto, mas a carne é que é fraca. E quando eu falo a carne, é a personalidade, os 4 corpos inferiores. Os 4 corpos inferiores, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo etérico, o nosso corpo mental, o nosso corpo astral, em outra ordem, né? Astral e mental, e eles precisam de ir dando espaço à luz, que é a sua essência divina, que é a sua consciência divina, apareça, desperte. E por último, os facilitadores que nós estamos olhando são chaves que facilitam, né, todas em conjunto, vem o discernimento, que é a percepção de real versus ilusório. Lembrem, Papai Noel, a fada do dente, né? Esse processo é uma realidade para uma criança. Não tem nenhuma criança aqui agora no momento pequenininho, então a gente pode falar mais abertamente sobre essa questão, se tivesse a criancinha aqui. Mas tem certas coisas que naquele momento da vida de uma criança, e a gente tem que lembrar que sempre a analogia, nós podemos estar com 80 anos com essa visão infantil, temos visões ilusórias. Isso aqui, não sei se todo mundo chegou a ver, é Matrix, né? Essa percepção de uma realidade construída, que não é a realidade divina, que não é a nossa realidade em essência última. Então, esse discernimento é algo que a gente exercita. Tudo isso aqui é exercício. Sem exercício, essas coisas não acontecem. Sem exercício, não vivemos a realidade da fé, do amor a Deus, da vontade e do discernimento. Começar a perceber o que é real e do que não é real, do que é transitório, do que é permanente, né? Tudo isso faz sentido. Imagina só, eu buscando a minha felicidade em algo que é transitório, eu colocando todas as minhas fichas em algo que vai acabar. Jesus falava isso o tempo todo. Tudo isso aqui é um mapeamento da fala de Jesus, né? Não vai fixar a sua realização, né, o seu tesouro, como sendo algo que o ladrão rouba, que a traça rói. Existem outros valores, outras realidades. E aí a gente entra nos operativos, que é algo a fazer. Aqui são facilitadores que a gente exercita, que a gente vivencia. E aqui, continuando, todos eles meio que misturados, isso é só uma questão didática, né? Vem propostas de ação nessa caminhada. A gente começa a priorizar o que é importante de outras coisas. Imagina eu passar o meu dia inteiro lendo uma revistinha em quadrinho da Turma da Mônica. Eu estou deixando de priorizar outras coisas importantes. Eu não posso trabalhar não, porque eu tenho que ler essa historinha, que é o tanto de gibi que eu ganhei, eu não consigo ler e trabalhar, senão eu deixo de ler. Parece ridículo eu falar isso, né? Mas quantas coisas a gente faz assim por falta de priorização. Então isso aqui passa a ser realidade para quem vivenciou todos aqueles problemas lá atrás, que começou a ter a sua mente voltada para um despertar de uma realidade do reino dos céus. E o estudo, olha a importância do estudo, não é ler um livro, porque eu não vou ler um livro sobre amor e que está tudo bem, mas ele facilita o aprendizado do conhecimento acumulado por outros buscadores. Seu estudo me facilita entender quando chega Allan Kardec e fala sobre um tema, porque eu estou estudando, eu consigo entender melhor Allan Kardec. Eu consigo melhor entender a fala de São Francisco de Assis. O estudo propicia eu me conectar com gigantes que vão me levar junto com eles. Mas se eu não entendê-los, fico à parte. Um mestre passando ao meu lado, eu não consigo compreender nada que o mestre fala. Então o estudo é importante. Ele cria uma vibração favorável para a busca interior. Quando eu estou estudando, é uma questão energética. É como se fosse um momento de ampliação, de expansão, que me facilita isso.
desenvolve a mente e favorece o desenvolvimento da intuição. São passos importantíssimos. Então, estudar é algo permanente. Estudar. Lembra quando eu falei lá atrás que quando eu entro no caminho, aí começam a aparecer situações favoráveis, é uma palestra, é um livro que cai na minha mão, é um falar de um amigo, aí eu já estou antenado de outra forma. Antigamente, talvez aquilo passava despercebido. E aí entra o fato do estudo. Oração e meditação, falar e escutar a Deus. Não vou nem me aprofundar mais sobre isso, porque isso é o cerne de todo movimento religioso, de todo movimento religiário, todo movimento de reconexão do ser com a sua parte divina, passa por orar e meditar. Se eu não sei sobre isso, eu posso estar orando errado e meditando errado. É igual fazer um exercício, eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso praticar. O que é a oração mais eficiente, mais eficaz, mais geradora de resultado? Qual a prática meditativa pode ser melhor para mim? Lembrança de Deus. Ah, engraçado, faltou aqui uma figurinha, que era um reloginho no tempo que eu ia colocar, porque a lembrança precisa ser exercida. Nós temos características biológicas que nos levam ao esquecimento. Se a gente esquece tudo de ruim que passou, como esquece coisas boas também, certas realidades, a gente vai vivendo, é uma característica humana o esquecimento. Então a lembrança constante de Deus, por exemplo, pode nos colocar numa posição de amor a Deus. Se eu esqueço de lembrar sobre Deus, eu esqueço de vivenciar uma realidade. É um processo que eu preciso de ser lembrado. Igual você lembra uma criança, você tem que estudar. Não só para a prova, mas você tem que estudar, senão você não vai à frente. Ó, hoje tem aula de autoescola. Vai lá, está na hora da autoescola, senão você não aprende a dirigir. Então a lembrança de Deus, nós precisamos de o tempo todo lembrar de Deus. A gente pode passar um dia inteiro, uma semana, um mês, uma vida sem lembrar de Deus. Tem pessoas que é fácil você encontrar por aí uma vida inteira sem a lembrança de Deus. Atenção, vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, como que eu posso ter essa percepção do estudo, de tudo? É foco, é atenção, é exercício. Né? O poder do foco, o poder da atenção, a capacidade de estar no momento presente, são as chaves. Eu aprendendo isso aqui, eu vivenciando isso aqui, eu estou abrindo o reino do céu em minha vida. Eu estou tendo a possibilidade de vivenciar isso. Rituais e sacramentos é a vibração elevada e direcionamento de energia. Então, através de rituais, que nós temos ritos o tempo todo da nossa vida. Eu vou ali na livraria, compro um livro agora, de alguém que não é religioso, que não é nada, ele vai nos propor ritos. Acordar de manhã, fazer tais coisas, usar metodologia. São rituais, mas os rituais sacramentados, né, os sacramentos voltados ao sagrado, eles nos propiciam essa elevação vibracional. Então, desde um batismo, desde do momento de consagração, de alguma outra coisa, da hóstia na igreja, uma série de rituais que são comuns para o nosso dia a dia, como também rituais sagrados, na hora que eu me coloco para meditar, como eu coloco para meditar, talvez não seja só saltando. Se eu entro com um rito sacro naquele momento, eu faço essa elevação vibracional e direciono minha energia para certos aspectos divinos. E por fim, a prática das virtudes. É necessário também, nesses operativos, que essas virtudes estejam sendo exercidas. Caridade, humildade, paciência, contentamento, equilíbrio e moderação. São sabedorias profundas. Existem mestres e mestres que vieram aqui, por exemplo, para falar sobre equilíbrio. Passaram na Terra para falar sobre moderação. Imagina uma vida sem contentamento. E o contentamento acontece. Né? Puxa vida, cheguei em casa, eu vou tomar meu cafezinho com meu pão com manteiga. Contentamento, eu posso me contentar com isso ou não. Eu posso achar isso maravilhoso, posso estar na frente de um caviar, da figura que seja mais requintada, o alimento mais requintado do mundo, e nada me contentar, me levar a esse contentamento. Então, esses exercícios dessas virtudes estão como a 12ª chave operativa que, junto com as facilitadoras, abrem os reinos do céu. E a gente encerra por aqui, agradecendo a presença, a gratidão de Jesus como a luz do mundo, realmente o mestre dos mestres, o rei dos reis,
que com o estudo disso que em 50 minutos a gente passou, se a gente mergulhar nisso, a gente pode ganhar um grande presente da luz divina dos reinos dos céus. Então era essa a proposta e estamos encerrados, tá bom? Agradeço a paciência, que de alguma forma a gente possa se sentir inspirado a continuar nesse caminho do despertar da divina consciência. Muito obrigado.